Fala, jovens! Belezinha? Começando mais um vídeo no canal sobre Excel. O meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas maneiras de você organizar a sua planilha sem o uso de funções, apenas usando alguns recursos dentro do Excel. Tá curioso para saber como que faz? Então pega o seu café e vem comigo. Bom, jovens, é o seguinte, eu tenho uma simples planilha aqui de lançamento, certo? Onde eu tenho o ID, o fornecedor e o valor de algumas notas fiscais, certo? Por exemplo, se você for organizar manualmente o valor das notas fiscais, se você tiver que separar um a um manualmente requer muito trabalho e não fica prático. Aqui a gente está falando de pequenas informações. Como eu falei, imagina você pegar uma planilha gigante. Então, como que a gente pode fazer de um jeito mais fácil, mais rápido, sem usar funções? Vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar a nossa tabela para começar, certo? Vou dar uma formatada nela, vou escolher um layout. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na guia dados, vou aqui na ferramenta obter dados, de outras fontes, e aqui eu vou selecionar de tabela intervalo. E aqui ele vai abrir o Power Query. O Power Query é uma ferramenta dentro do Excel que ajuda você a tratar esses dados, certo? Você consegue modelar muito mais fácil aqui, deixar organizado para você conseguir usar dentro do Excel. Então nós vamos fazer o seguinte, o que eu vou querer fazer aqui? Eu quero separar esses valores das notas fiscais, certo? Como eu falei. Só que eu quero separar por linha. Quero que cada valor fique em uma linha diferente, certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar a nossa coluna valor e vou vir nessa ferramenta aqui, dividir colunas. E vou fazer por delimitador. Vou clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela. Aqui ele pede para inserir o tipo de delimitador. Delimitador é o separador de cada valor, certo? Que no caso aqui os valores estão separados por espaço, hífen, espaço. Aqui por padrão ele já me dá alguns tipos, como dois pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação. Então não tem aquela separação. Então como que a gente tem que fazer? Aquela separação é uma separação personalizada, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir em personalizado e vamos fazer da maneira que está ali. Tem um espaço, tem um hífen e um outro espaço. Beleza. Agora, vamos vir em opções avançadas. Lembra, por padrão, ele deixa aqui, dividir em colunas, mas eu não quero em colunas, certo? Eu quero em linhas. Então, vou selecionar linhas e vou dar um OK. Feito isso, ele já separou para mim. Tá vendo? Ele colocou cada valor da nota fiscal em uma linha. E é isso que a gente queria, separar por linha para ficar bonitinho. Agora é só vir fechar e carregar. E ele vai criar uma outra tabela para mim. Tá vendo? Ele criou aqui o ID, fornecedor e o valor. E tudo separado por linha. Ou seja, fica muito mais fácil de você trabalhar e foi muito mais rápido. Agora eu quero fazer uma outra coisa aqui, certo? Esse aqui a gente já terminou. Vou vir para o exemplo 2. Aqui eu quero mostrar a quantidade de nota fiscal por fornecedor. Eu quero saber quantas notas fiscais tem por fornecedor, quantas foram emitidas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar novamente a nossa tabela, formatar como tabela, certo? Vou escolher um layout, vou dar um OK e vou vir na guia dados novamente. Vou vir em obter dados, de outras fontes, de tabela intervalo. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou selecionar a nossa coluna valor, vou fazer a divisão por delimitador novamente. Lembrando que aqui o delimitador é espaço, hífen e espaço. Então, eu vou vir na parte de personalizado. Vou dar um espaço, hífen, espaço. Lembrando que eu vou querer separar por linhas e não por colunas. Dou um OK e beleza. Ele fez aquela separação para nós. Agora eu quero saber quantas notas fiscais foram emitidas, certo?
E para isso, eu vou usar a opção agrupar por. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar por fornecedor. Aqui vai ser contagem. E eu vou contar linhas. Vou dar um OK. E pronto. Ele já separou para mim. Feito isso, é só dar um fechar e carregar. Só lembrando que dá para visualizar aqui também, certo? Ó, fornecedor de bebidas, eu tenho 3 notas. Papelaria 4. Congelados 4. Brinquedos 2. Domésticos 3. Então tá separado. Vou dar um fechar e carregar. E ele vai criar uma outra tabela. Aquela mesma tabela que a gente viu, né, no Power Query. Então vamos só conferir. Vamos pegar esse aqui que... Aliás, esse aqui está mais fácil, né? Eletrônicos, tem um só. Se você vir aqui na sua tabela, eletrônicos, tem apenas uma nota fiscal, certo? Vamos vir novamente. Brinquedos tem 2 notas fiscais, certo? Cadê brinquedos? Aqui. 2 notas fiscais. Ou seja, ficou muito mais fácil e muito mais rápido de você tratar e visualizar essas informações. Agora, eu vou vir no exemplo 3. Aqui eu quero mostrar a soma total das notas fiscais por fornecedor, certo? Então o procedimento vai ser basicamente a mesma coisa. Vou selecionar, vou formatar como tabela, vou escolher um layout, vou dar um OK. Vamos vir na guia dados novamente. Vocês já estão ficando craque nisso, né? Porque vamos fazer a mesma coisa, obter dados de outras fontes de tabela e intervalo. Pegar aquele intervalo daquela tabela que nós selecionamos e vamos fazer o seguinte, o mesmo procedimento. Vou dividir a coluna para tratar primeiro essas informações, porque senão eu não consigo fazer. O nosso delimitador nós já sabemos que é o espaço, hífen, espaço, certo? E opções avançadas por linhas. Até aqui sem mistério nenhum. Ele vai... Opa! É selecionar a coluna de valor, senão não vai funcionar. Por isso tem que selecionar a coluna certa. É bom que acontece isso, porque olha só, a gente fez todo o processo e eu não me atentei a isso. Eu selecionei a coluna de ID, ou seja, o ID ele só tem uma informação por linha. Então ele já fez, só que não retornou a maneira que nós queríamos. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Se eu quiser desfazer, aqui eu não preciso porque não teve muita alteração. Se eu quiser desfazer essa alteração, nós temos que vir aqui nas etapas aplicadas e clicar no xizinho. Aí ele cancela. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar de novo, do zero. Abrir, vou selecionar valor, vou dividir coluna por delimitador, lembrando que eu deixei selecionado a coluna valor, senão não vai funcionar. Vou dar um personalizado, espaço, hífen, espaço, opções avançadas, vou separar por linha. Vou dar um OK. E agora sim, tá vendo a diferença? É até bom que aconteça esse erro, porque a gente pode analisar junto. Assim você pode aprender. A hora que acontecer algum tipo de erro, é não se apavorar. É parar, analisar, olhar e ver o que aconteceu de errado e corrigir. Feito isso, a gente vai vir em agrupar, certo? E agora vai ser agrupar por valor. E aqui, no nome da coluna, eu vou usar total. Aliás, valor não, por fornecedor. O nome da coluna vai ser total e a operação, em vez de ser contar linhas, vai ser soma. Aí ele vai pedir a coluna que quer que seja somada. Nesse nosso caso, é a coluna valor. Feito isso, vou dar um OK. E agora ele fez a soma, tá vendo? Ele já deixou a soma toda feita. Eu vou dar um fechar e carregar, para ele já jogar para mim ali no Excel. E agora tá tudo certo, tá vendo? Fornecedor de bebida tem nota fiscal no total de valor de 7.560, papelaria no total de 9.700. Ou seja, dá para fazer bastante coisa, bastante tratamento no Power Query sem o uso de funções. Você pode usar funções se quiser, mas aqui eu quis mostrar de um jeito mais fácil, mais rápido, para você conseguir tratar. Lembrando que aqui eu dei um exemplo de apenas algumas linhas e colunas. Agora imagina se você tem mais de 10 colunas, 2.000, 3.000, 4.000 linhas.
nem é para perder de vista. Aí pode ser que a função ali, até você fazer tudo, demanda um bom tempo. E aqui não, aqui você já consegue matar esse tempo, já agiliza o seu processo. Beleza? Bom, é isso que eu quis mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, já usa os comentários. Dê aquele joinha para fortalecer, siga o canal e compartilhe com quem vocês acham que possa ajudar. E espero vocês na próxima, beleza? Então, fui nessa. Valeu!